12 de março, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler Josué do 15 ao 16. Vamos lá? As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zim. Começavam bem ao sul do Mar Morto e iam em direção ao sul desde a subida de Acrabim até chegar a Zim. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades Barneia, passava por Esron, ia até Adar e rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá, ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando o Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que ficava em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Hinom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto da montanha que fica em frente do vale Hinom. No lado oeste, no fim do vale dos Gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até a fonte de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá ou Kiriat-Jearim, e rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir, onde passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalon. Descia até Bet-Semes e ia até além de Tímina. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom. Voltava até Siqueron, passava ao monte Baalá, saindo da Jâmina e terminando no mar Mediterrâneo. A oeste, divisa era o litoral do mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Calebe conquista Hebron e Debir. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sessai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Queriatim-Zefé. Calebe disse: Eu darei minha filha, Axa, em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Quiriat-Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava. E quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas, as cidades da tribo de Judá. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor e Tinã, Zif, Telém, Beolete, Azor, Adata, Queriote, Azron ou Azor, Amã, Sema, Molada, Azargade, Esmon, Bet-Palet, Azar, Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Lim, Ezem, Eutolade, Quesil, Arma, Ziclag, Madmá, Sassana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo 29 cidades, mais os povoados vizinhos.
As cidades na planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, En-Ganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulã, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joctel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Kitlis, Gedorote, Bet-Dagon, Nama e Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Éter, Azã, Ifta, Asnate, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrón, com seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrón até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com seus povoados e aldeias, que iam até o Ribeirão, na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Sami, Jatir, Socor, Daná, Kiriat-Sana ou Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Alon e Gilom. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe do Mar, Ezan, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Uta, Kiriat-Arbá ou Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zifejutá, Zezreel, Jacodeã, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo, 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Araba, Midim, Secaca, Nibzan, a cidade do Sal e a fonte de Gedi. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali com o povo de Judá. Capítulo 16. As terras das tribos de Efraim e de Manassés do oeste. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de Baixo. Então ia até Gézer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras da tribo de Efraim. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote-Adar, até Bet-Horon de cima. Dali até o mar Mediterrâneo, Miquimeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanat e Siló e passava além dela a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedades delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias, que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gézer não foram expulsos. Eles continuaram a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Bem, hoje a leitura é curta, no sentido de serem só 2 capítulos. Eu queria saber se você tem alguma coisa específica para pontuar, que eu marquei algo aqui. Eu só queria que você me trouxesse a lembrança do povo jebuseus, quem eram eles, você se lembra? É porque, na realidade, os jebuseus,
eles eram estão naquelas terras incluídos... já, né? Mas eles já estavam nas terras de Canaã, né? Sim, quando Deus fez a promessa para Abraão no capítulo 15 de Gênesis, ele falou dos heteus, dos ferezeus, Cananeus. dos jebuseus, dos cananeus, dos heveus. Então, é a classificação dos povos que habitavam naquelas terras. Então, no caso, a terra de Canaã era habitada por esses povos, por vários povos. E aqui está falando que os cananeus que viviam em Gézer, né, não foram expulsos, eles continuam a viver no meio deles. E a ordem de Deus foi muito clara, né, que expulsassem todos os povos, não é isso? Sim, o versículo 63 também do capítulo 15 que você leu diz: mas o povo de Judá também não conseguiu expulsar os jebuseus, tá vendo? Que moravam em Jerusalém. Até hoje eles moram ali com o povo de Judá. Então a gente falou sobre isso ontem no nosso devocional, que todos os lugares aonde eles entraram, havia ainda muitos povos para serem conquistados e eles não conquistaram todos esses povos, eles não obedeceram totalmente os mandamentos, a ordem que o Senhor deu na conquista. E foram esses povos que eles não destruíram que terminaram posteriormente sendo pedra de tropeço para eles. Quando a gente falou mais ou menos ontem, né? Quando a gente for entrar no livro de Juízes, que é após o livro de Josué, a gente vai ver que todos aqueles períodos de escravidão, de opressão que o povo passou foram com esses povos. Que e eles Deus não... queria evitar, né? Exatamente. Na verdade, Deus queria permitir que o povo dele avançasse nessa obediência, né? Que ele tinha. E todas as bênçãos que viriam segundo a obediência. Sim, eu vou falar algo um pouco além de tudo que você está falando, que Deus conhece o coração do seu povo. Deus sabia que o seu povo não ia saber lidar com essa permanência dos povos no meio deles. Era ligado à idolatria. Sim, por quê? Porque o povo de Deus tinha o conhecimento dos seus mandamentos. E o povo de Canaã era um povo mau. Veja bem. Só que o povo de Deus tinha uma debilidade muito grande, né? De desobediência. Se o povo de Deus fosse prudente, e aí que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que eles, como povo conhecedor de Deus, poderiam fazer com esses povos que não conheciam a Deus? Convertê-los a Deus. Mas ao invés de eles converterem os povos a Deus, eles se converteram aos deuses desse povo. Entendeu? Então é por isso que Deus falava para eles para não deixarem estes povos, porque eles seriam como pedra de tropeço. E é exatamente o que aconteceu. É dentro disso que você falou que realmente eu ia pontuar, então a gente está aí nessa concordância. E mais uma vez lembrando que existem coisas que Deus pede para a gente tirar da nossa vida e muitas vezes a gente não consegue enxergar o mal. Ah, Senhor, mas por quê? Por que eu tenho que terminar essa amizade? Por que eu não posso continuar esse namoro? Por que eu não posso continuar essa sociedade? Então existem muitas coisas que a gente não consegue enxergar o mal que isso vai nos proporcionar na frente. E Deus conhece. Eu posso dizer que eu tenho visto isso muitas vezes na minha vida, né? Graças a Deus a gente vai ficando, os anos vão passando, né? Você vai amadurecendo, principalmente no mundo espiritual. Se você tem essa ligação, né, com Deus, prestando atenção nos sinais, você amadurece. Mas tem pessoas que eu percebo, né, a gente vê situações em que as pessoas passam, talvez todos nós somos iguais, passamos por situações semelhantes todos os dias, todos os anos e meses, né, onde nós estamos. Mas a verdade é que depende muito o ângulo da sua visão, como você vê. A gente percebe que de fora, por a gente já ter aprendido, a gente percebe pessoas vivendo exatamente isso e não sabendo lidar e comprometendo o seu futuro em Canaã, nas conquistas que Deus tem para eles. Eu tenho visto isso muito, né, no meu pastoreio. Eu tenho aí quase 20 anos de pastoreio, né? E a gente percebe que a história se repete e ela é igual. Ela não tem variação. Como as pessoas falam, como é que é pastorear uma igreja assim, assado? Na verdade, não existe isso, né? Gente é gente. Gente é gente, assim como foi no tempo de Israel, no tempo do povo de Deus, assim como somos nós nessa geração. Somos o que somos. A diferença está na obediência e muitas vezes no ouvir conselhos de pessoas que às vezes já passou por situações como essa. E na Bíblia também tem, acho que em Eclesiastes ou Provérbios fala sobre os conselhos, de você ouvir conselhos, né? Sim. De você prestar atenção nos conselhos de pessoas que têm condições de aconselhar. Realmente isso é notável, tanto antes quanto agora. Acho que sempre será, né? Jesus não voltando. E uma coisa que você falou aí que é muito importante. Você falou que isso terminou comprometendo, né, a conquista de Canaã. E, na verdade, isso muitas vezes compromete a
conquista da Canaã celeste para muitas pessoas. Isso é o mais sério. E quantas pessoas que por causa de um relacionamento comprometem a sua salvação, por causa de amizades comprometem a sua salvação, verdade. por causa de sociedades comprometem a sua salvação. Enfim, que a gente possa... Tem várias maneiras de se comprometer à salvação. Que a gente possa ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque a palavra diz que quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz à igreja, nós somos a igreja. Então que a gente possa ter essa sensibilidade de ouvir o que o Espírito de Deus está nos falando e abrirmos mão de toda a aliança inescrupulosa, de todo julgo desigual. Vale a pena. Daquilo que não vai nos acrescentar em nada e daquilo que a gente não vai poder acrescentar em nada para o outro. A gente tem sempre dito isso, né? O que a gente passa é aquilo que a gente quer para nós, né? E aí tá também um segredo de vitória. Aquilo que você vive, né? Que você vê que tá bom para você, você vai passar para outro. Mas aquilo que você sentir que não tá bom, foge. E o resto, gente, é seguir a palavra de Deus. É aqui que está tudo. Na verdade, nós aprendemos dia a dia lendo a palavra de Deus. Que você possa analisar o ambiente que você está, as pessoas com quem você está convivendo, os argumentos que você ouve, que você fala, e os relacionamentos que você tem, os lugares onde você vai. Porque isso tudo faz parte desse desenvolvimento de obediência a Deus para alcançar a Canaã celestial. Fique com essa palavra e coloque ela em prática. Dê vida para você. Amém. Até Josué 17. Deus abençoe vocês.